O Apóstolo, terceira parte, capítulo 5, Pedro em Roma. Roma, a cidade de Edom, era considerada pelos judeus como a vara escolhida pelo Senhor para punir Jacó por causa de seus pecados. Entre as lendas dos judeus, muitas se prendiam à origem da cidade. Dizia uma delas que, um dia em que o rei Salomão tomou como esposa a filha de um faraó, o anjo Gabriel desceu do céu, tomou uma porção de lodo do fundo do mar e o jogou no lugar onde Roma ia ser fundada. Diz outra lenda que, no dia em que Jeroboão, filho de Nebate, fez os 2 bezerros de ouro para dissuadir os judeus de irem para Jerusalém, nasceram Rômulo e Remo, os fundadores de Roma. Mas Roma se associava no espírito dos judeus não só à ideia de punição, como também à de salvação. Essa cidade pecadora, essa nova Babilônia, era a fornalha ardente da provação, mas também ia tornar-se o portal da redenção. Uma terceira lenda dizia que o Messias se achava sentado entre os mendigos das portas de Roma, à espera do clangor da trombeta da libertação, e que nesse dia Moisés sairia do deserto e o Messias de Roma, a fim de se encontrarem. Roma e Jerusalém eram construídas com as ruínas uma da outra, e do meio dos escombros surgiria o fruto da salvação, e o Messias partiria de Roma e Moisés partiria do deserto. Pedro, o primeiro dos discípulos, foi a Roma, o covil do leão, esperar o Messias. Também viajara muito em remotas cidades e províncias. Partira de Antioquia depois de Paulo, acompanhado de seu amado discípulo ou filho João Marcos. Como Paulo, galgara as montanhas da Galácia e fora até a Capadócia. Em seguida, atravessara a região montanhosa desde o Ponto até a Bitínia, onde Paulo nunca estivera, e aí fundara novas congregações. E atravessando a Ásia Menor com Marcos, pregara à beira-mar, onde embarcara para Roma. Nessa cidade, no bairro judaico de Além-Tibre, fundara uma grande congregação de messianistas e ficara a residir entre eles. Na outra margem, os navios chegados de Astra desembarcavam os seus carregamentos de hortaliças, madeira, palha, cereais e azeitonas. Centenas de judeus romanos ou de fora tinham ali as suas tendas e bazares onde vendiam panos, artigos alimentícios, peixes, especiarias, móveis velhos e roupas usadas. Em torno de cada um dos bazares brincava um exército de crianças, intrometendo-se por entre as pernas dos pais que traziam fardos e cestos de mercadorias dos navios para as casas dos mercadores. Soava incessante no ar um animado vozerio. Os mercadores apregoavam suas mercadorias a contenderem uns com os outros e jurando pelo templo de Jerusalém que as coisas que vendiam eram as melhores e mais baratas. Soavam palavras estranhas a ouvidos romanos, mas familiares naquela parte da cidade. O bairro judaico era como uma cidade dentro da cidade, Jerusalém no coração de Edom. Mas quando chegava o sábado, aquele trecho da margem emudecia. Fechavam-se os bazares e as tendas ficavam desertas. Viam-se espalhados no chão pedaços de palha e folhas murchas de hortaliças. Quanto aos judeus, achavam-se reunidos em suas casas. Todas as janelas eram enfeitadas em honra do sábado com guirlandas de flores e folhagens. O ambiente recendia a peixe frito e aos alimentos condimentados, que também constituíam uma fonte inexaurível de motejos para os gentios. Com seus costumes, os judeus serviam de assunto às sátiras e farsas dos histriões e atores do circo, mas principalmente por causa do sábado judaico.
Os zombadores insistiam no hábito imbecil de os judeus perderem um dia em cada 7, entregando-se a uma completa ociosidade. Achavam igualmente incompreensível o modo por que os judeus tratavam as crianças. O infanticídio era desconhecido entre eles, que criavam todos, sim, todos os filhos. Os judeus pouco se importavam com essas chufas habituais. Deixai-os que se riam à vontade. Nas manhãs dos sábados reuniam-se na sinagoga, onde oravam, ouviam a leitura da Torá e das palavras dos profetas, leitura que primeiro era feita em hebraico e em seguida traduzida em grego. Simão Barjonas, o primeiro dos discípulos, residia numa casa perto do átrio da sinagoga de Augusto, nome este em honra desse justo imperador. A congregação dos messianistas se tornara tão numerosa em Roma que arranjaram um lugar separado para suas reuniões no interior das sinagogas. Depois das cerimônias e de orarem na companhia dos judeus sem omitirem minúcia alguma do culto, reuniam-se para os sacros serviços especiais de sua fé. Tinham as suas refeições comuns, as suas reuniões e angariavam donativos para as viúvas e órfãos da seita. Oficialmente pertenciam, como era natural, à comunidade judaica de Roma, da qual não procuravam separar-se. Apenas tinham seus hábitos próprios, as suas orações particulares e as suas casas de orações. Para as reuniões convidavam os gentios piedosos, os incircuncisos, com a única condição de serem batizados. Em verdade, houvera dissensões por essa causa. Mais tarde, depois de se tornar suficientemente numerosa, a congregação dos messianistas conquistou o lugar de relevo na congregação judaica de Roma. Grande foi o aumento do número dos fiéis depois da chegada do primeiro dos discípulos. É que o pescador, embora homem simples e insciente dos pontos sutis da lei, tinha o dom de atrair as outras pessoas devido a seus sermões cheios de fervor, a seus modos cativantes e suas encantadoras parábolas. Multidões de pobres das classes dos trabalhadores, perfumistas, carregadores, mascates e vendedores de hortaliças concorriam a ouvir nos sábados as palavras piedosas de Simão Barjonas. Num sábado de manhã, depois da leitura dos rolos sagrados, Simão sentou-se no lugar que lhe era reservado na seção dos messianistas. A pequena sala de orações estava repleta de judeus e gentios. O apóstolo pregava na língua dos judeus, que era o aramaico misturado com palavras hebraicas, e, logo que terminou, seu sermão foi traduzido em grego por Marcos. Entre os ouvintes havia muitas mulheres junto à porta e havia crianças que os pais levavam à sinagoga, onde formavam um círculo respeitoso em torno do ancião vestido de alvo manto. Chegada a hora de falar, Simão Barjonas, também conhecido por Pedro, levantou-se e, em voz humilde e baixa, se dirigiu aos fiéis. Qual a essência de seu sermão? Ele não fora a Roma para corrigir ou interpretar de novo modo a lei. Seu Deus era tão perfeito e completo como o era para todos os israelitas. Era o Deus do salmista, o rei Davi. O Senhor é meu pastor, não passarei necessidade. Quem poderia atrever-se a procurar devassar o mistério de Deus? Ele, Pedro, não passava de um aldeão, de um pescador iletrado. Não era erudito como o irmão Paulo, cuja lição era tão difícil de compreender. Seu Deus era o Deus da fé ao qual o homem, na sua solidão, se apega cheio de esperança. Servimos e adoramos a um só Deus, o Criador de todos os mundos, e observamos suas leis, das quais a mais importante e a primeira é a seguinte: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e todas as tuas forças. Tendo sido o homem criado à imagem de Deus,
precisamos glorificá-lo repartindo nosso pão com os famintos e nossas roupas com os nus, visitando os enfermos, estendendo a hospitalidade aos estranhos e resgatando-os quando se acharem no cativeiro. Pois todos fomos criados à imagem de Deus e pertencemos a Deus. E como o que vos chamou é santo, devereis também ser santos, pois está escrito: vós sereis santos, pois eu o sou. E aos gentios Simão disse: sede como filhos obedientes, e não vivais como dantes, mergulhados em depravações. Pois sabeis que fostes resgatados, não pelo ouro e prata corruptíveis, mas pelo precioso sangue do Messias, que é um cordeiro sem mácula. Nascestes de novo, não por uma corruptível semente, mas pela palavra de Deus que perdurará para sempre. Pois a carne é como a relva, e a glória humana é como a flor do campo. A relva cresta-se e a flor murcha, mas a palavra de Deus perdura eternamente. Por isso, evitai todo mal e falsidade, toda a lisonja, inveja e más palavras, só desejando o puro leite do verbo como crianças recém-nascidas, para que possais crescer na fé. O pregador tinha o coração tão cheio de alegria e de fervor quanto a uva é cheia de vinho, e entoava louvores a Deus em preces singelas e piedosas. Uma dessas preces improvisadas para a congregação de outra cidade fora decorada em todas as suas palavras e transmitida de fiel para fiel, sendo então recitada em toda parte nos sábados e dias de festa. E de novo a recitaram ali judeus e gentios, como se pertencesse ao livro dos Salmos. Era a prece que surgia de um coração despedaçado e humilhado para glorificar o Deus vivo e uno de Israel. Principiava com estas palavras: o sopro de tudo que vive louvará teu nome, ó Senhor nosso Deus. E terminava: todos os corações te temerão, todas as entranhas dos homens cantarão teu nome, segundo está escrito: meus ossos bradarão. Quem se assemelhará a ti, ó Senhor? Tu salvas os indefesos dos fortes, e os fracos e pobres dos ladrões e opressores. Ouves a súplica dos miseráveis e atendes aos prantos dos ínfimos, pois está escrito: o justo canta louvores a Deus e se deleita na oração. Nessa prece soava o clamor de Israel. Era como o balir desesperado de um cordeiro isolado em um rebordo de rocha, no meio da tempestade. Não admirava, portanto, que, malgrado as divergências de opinião, aquele salmo unisse todos os congregantes no mesmo comum anseio em presença de Deus. Por isso, os judeus, ouvindo a oração do pescador, conservaram-na preciosamente através do tumulto dos séculos, recitando-a até hoje nas sinagogas e na mesa ritual da Páscoa. As palavras de Pedro eram as de um pobre entre os pobres. O apóstolo dos judeus formulara para judeus e gentios uma prece totalmente judaica, cheia de fé e confiança no Pai Celeste comum. Finda a sua sacra tarefa, Pedro encontrava a esperá-lo à porta da sinagoga mulheres que haviam levado os filhos para receberem sua bênção. Em seguida, os homens o conduziam a um lar judaico onde a refeição do sábado se achava posta na mesa comum. E sentando-se, todos comiam na alegria de Deus. No fim, davam graças a esse Deus que lhes concedera o especial privilégio do Santo Sábado para lhe dedicarem seus corpos e suas almas. E depois, quando o velho apóstolo, envolto em alvo manto, saía para voltar à sua casa, as crianças o acompanhavam gritando: "Esse é o mensageiro dos judeus! Ó mensageiro, quando chega o Messias?" E Pedro lhes respondia: "Em vossos dias, nos meus e nos de todo Israel, rapidamente e breve."
Desta maneira, vivia o primeiro dos apóstolos entre os judeus de Roma. Não gostava de afastar-se do quarteirão israelita. Passava a maior parte do tempo em casa, orando, recitando salmos ou repetindo sucessivas vezes a seu auxiliar Marcos a doutrina e os atos do Messias, o justo, quando ainda se achava entre os vivos. E Marcos escrevia com cuidado essas coisas que a boca de Pedro lhe dizia. Ou então, sentado em sua cadeira na pequena sala destinada às orações, o apóstolo recebia os que iam procurá-lo, tanto judeus como gentios, e falava-lhes com muita bondade e brandura. Uma vez levaram-lhe uma rica matrona que desejava ouvir a boa nova do Messias dos lábios do primeiro dos discípulos. Pedro evitava ir às luxuosas casas dos poderosos de Roma porque as receava, tanto quanto a própria Roma. Pouca confiança lhe inspiravam as matronas romanas, cuja crença nos deuses lhes fora sempre um recurso de faceirice e passatempo. Gostavam de ouvir falar sobre todos os novos deuses do Oriente e, entre eles, incluíam o Messias. Simão Barjonas não se sentia à vontade naquela cidade gigantesca que considerava a fonte de todas as abominações. Era como uma prostituta embriagada, uma Babilônia caiada, cheia de feitiçaria, fornicações, assassínios e idolatria, e edificada por Deus como um cajado para castigar Jacó. Mas daquele lugar sairia o Messias pela segunda vez, subitamente e como um ladrão na noite, para subir a seu trono e julgar os poderosos do mundo. O primeiro dos discípulos pregava sempre aos fiéis sobre o grande dia do juízo. Quanto a Roma, sentia-lhe o poder sem vê-lo. Roma, com seus palácios e templos, suas grandes multidões, seus escravos e legionários, seus nobres e governantes, o enchia de temor. Aquele poder de Satanás, de Asmodeu, que mantinha as nações e as terras em suas garras brutais, só poderia ser destruído pelo Messias, que com uma vassoura de fogo varreria aquela nódoa da terra e mandaria um mar de fogo reduzi-la a pó. À noite, nas refeições comuns, o primeiro dos discípulos profetizava o sinistro fim da cidade imperial. Tinha visões de chuva e fogo caindo de nuvens incandescentes. Era nessas reuniões, depois de falar nas torturas que o Messias quisera sofrer para extinguir os pecados do mundo, que Pedro fazia estaticamente os seus anúncios proféticos. Nesse dia o céu se ocultará no negror da tempestade e a terra será queimada até os seus fundamentos. Apressai-vos a vos preparar para o dia do Senhor, em que os céus se dissolverão assim como os fundamentos da terra, pois temos a promessa de um novo céu e uma nova terra em que reinará sempre a justiça. Os ouvintes tremiam de medo, como já vendo a terra abrir-se a seus pés. Essas notícias sombrias de extermínio se espalhavam de boca em boca, e os judeus e os gentios sabiam que o mensageiro chegado de Jerusalém estava predizendo o fim do mundo, a sua destruição total, da qual apenas se salvariam os crentes batizados em nome do Messias. Das profundezas da zona de Além-Tibre, esse medo, essas notícias do grande juízo final se espalhavam por toda a cidade, fazendo que muitos fossem procurar a salvação no batismo. E assim, de dia para dia, a congregação prosperava entre os judeus e os gentios, e em toda parte os pobres, os escravos e os oprimidos falavam no julgamento que estava próximo. Simão Barjonas soube que o apóstolo dos gentios fora levado acorrentado para Roma e que, preso em sua própria casa, continuava a propagar a boa nova entre os gentios da outra margem do Tibre. Decorrido algum tempo, Pedro mandou o seu amado filho, Marcos, ir auxiliar Paulo,
malgrado não estivesse de acordo com muitas das coisas que Paulo pregava. Ele sabia os benefícios que Paulo estava fazendo, as numerosas almas da corte de César que conquistava para a congregação, ensinando-as a trilhar os caminhos de Deus, implantando um impulso para as boas obras nos seus corações e fazendo-as conhecer o nome de Deus e do seu Messias. Mas Simão não compreendia nem procurava compreender a doutrina especial pregada por Paulo. Quem era ele, Pedro, para querer devassar as intenções de Deus? Deus devia ser temido e não devassado. Era só isto que precisava saber, e apegava-se ao Senhor que o levantara do pó. Apesar de saber que o Messias tinha de sofrer, que esse sofrimento fazia parte de sua missão na terra, que era necessário para a redenção da humanidade, a ideia de seu sofrimento era-lhe uma tortura física. Os olhos de Simão Barjonas viam sempre o Senhor como seu amado Rabi, como o justo, o eleito, a quem conhecera e servira. Não podia falar sobre os padecimentos do Messias sem derramar uma torrente de lágrimas. As pernas tremiam-lhe e a compaixão que ele borbotava se comunicava a seus ouvintes. Quando descrevia pormenorizadamente os tormentos sofridos pelo seu Rabi, pelo justo que não cometera pecado e em cuja boca não havia mal, os corações dos crentes tremiam de comoção e se uniam ao dele e aos dos outros no mesmo amor ao Messias. A miúdo, o pescador judeu sentia um irresistível desejo de se ver perto de seu Rabi. Assim como vivera com ele na terra, queria ir ficar ao seu lado no céu. Tinha saudades de seu manto alvo e brilhante e da doçura de sua voz. Desejava prostrar-se diante dele e beijar a poeira de seus pés. Mas Simão sabia que, antes de reunir-se ao Messias, precisava de beber o mesmo cálice de amargura que o Messias bebera, pois o Messias, quando era vivo, dissera isto a seus discípulos. Mas Simão Barjonas era homem fraco e sua carne tremia de medo ao pensar no cálice do sofrimento que o esperava. Preferia que esse dia tardasse a chegar e às vezes dizia a si mesmo que talvez nunca chegasse para ele. Mas depois, dominado pela saudade de seu Rabi, sentia-se disposto a transpor aquele círculo de fogo, e ocasiões havia em que orava para que, sem demora, lhe fosse apresentado aquele cálice. Tais pensamentos lhe vinham à noite. De dia sua carne sentia-se mais forte e enxotava a ideia da bebida que sabia que lhe estava sendo preparada e que ele não poderia afastar de seus lábios. Certa ocasião foi procurá-lo um judeu de Jerusalém, mensageiro da santa congregação dessa cidade. Chamava-se Yeshua, mas igualmente justo, pois descendia de judeus gregos, e terríveis foram as notícias que deu a Simão Barjonas. Depois de muitos anos de expectativa e de maquinações, o filho mais moço do velho Hanã, e que, como sabes, também se chama Hanã, foi investido no cargo de sumo sacerdote por havê-lo comprado por grande quantia. O primeiro de seus atos oficiais foi acabar com a forma tradicional das cerimônias do dia da expiação, cerimônias observadas desde os antigos tempos e aprovadas e santificadas pelos fariseus, pois o dia da expiação veio logo depois da ascensão de Hanã ao sumo sacerdócio. O novo ritual era o dos saduceus. Além disso, Hanã apregoava que, enquanto ele fosse sumo sacerdote, o ritual, quisessem ou não os fariseus, seria rigorosamente saduceu. Sabes perfeitamente, ó primeiro discípulo, o que isto significa e quanto essa medida deve ter amargado os corações dos rabis e seus discípulos.
Reavivaram-se as velhas inimizades, tornando-se mais furiosas do que nunca. Além disso, o novo sumo sacerdote aguardava alguma ocasião para humilhar os fariseus, e logo essa ocasião apareceu. O procurador Festo partira para Roma e o novo procurador não havia chegado ainda, de modo que o sumo sacerdote ficou como governante único e, aproveitando essa oportunidade, lançou as mãos no mais puro dos puros, no Rabi Jacó ben Yosef, mandando prendê-lo com alguns de seus adeptos quando se achava orando no pátio do templo. E sem qualquer investigação ou julgamento, Jacó foi condenado à morte e conduzido ao campo dos apedrejamentos, onde executaram a sentença. Antes de sua alma separar-se do corpo, Jacó ergueu as mãos e exclamou: Perdoai-lhes, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Quando os rabis e fariseus souberam desse homicídio, ergueram-se como um só homem e, chefiados por Yohanan ben Zakkai, dirigiram-se ao rei Agripa, dizendo que iam acusar o detestável Hanan perante César, e escolheram uma comissão para ir ter primeiro com o novo procurador que estava a chegar de Roma. O rei Agripa destituiu incontinenti o sumo sacerdote das suas funções. Hanan as exercera 3 meses, mas na véspera do dia da destituição, os chefes dos fariseus entraram em sua câmara e o velho Yohanan ben Zakkai arrancou-lhe o lóbulo da orelha para ele ficar com um defeito e assim incompatibilizado para sempre com o exercício sacerdotal. O apóstolo nada disse e justo continuou. Ele morreu como um santo para a santificação do nome de Deus, e a santa congregação de Jerusalém ficou órfã. A primeira coisa que Simão Barjonas sentiu ao saber essas notícias foi inveja de Jacó ben Yosef, por já se ter ido reunir ao Messias. Sentiu-se como um homem que deixam ficar para fora da casa onde entrou o companheiro. Mas a segunda impressão foi de medo da responsabilidade que agora recaía sobre ele. Simão Barjonas sempre necessitara de alguém a que se pudesse amparar. Não que lhe faltasse fé em si próprio, acreditava em si e na sua comunhão com o Espírito Santo, mas precisava de um arrimo, de alguém que fosse para ele o que Josué, filho de Num, havia sido para Moisés. Grande fora a sua confiança em Jacó ben Yosef. Em questões de doutrina, em tudo quanto se relacionasse com a lei, Jacó ben Yosef fora o seu braço direito, e agora o antigo pescador se sentia isolado, com o dever de arcar com todo o peso da santa congregação. Assim que o horror daquelas notícias lhe invadiu o coração, desejou ver-se ao lado de alguém que compartisse da sua responsabilidade, de alguém com quem pudesse chorar, e improvisamente sentiu-se impelido para o grande apóstolo dos gentios que fundara tantas congregações de fiéis e que, mesmo acorrentado, continuava a propagar a boa nova do Messias. Quem havia de mais íntimo do que Paulo? Imediatamente todas as causas de afastamento entre os dois desapareceram. Que significava esta ou aquela interpretação da lei ao lado da responsabilidade que jazia sobre ele? Simão Barjonas esqueceu-se da querela ocorrida entre os dois em Antioquia. Aliás, não estava em sua natureza guardar rancor a ninguém, e qualquer lembrança que restasse daquele incidente dissipou-se a uma súbita onda de afeto. E chamando João Marcos, disse-lhe: Peço-te que me leves à morada de Paulo, o apóstolo dos gentios, que se acha em Ferros. E os 3, Simão Barjonas, João e Justo, partiram. Atravessando a ponte que levava ao centro da cidade, dirigiram-se ao Monte Aventino, próximo da Porta Capena, e, havendo descoberto a casa do apóstolo, subiram a escada estreita que conduzia a seu quarto. Os 2 apóstolos,
o dos judeus e o dos gentios, caíram nos braços um do outro e durante muito tempo não proferiram palavras. Paulo escutou em silêncio a narração dos terríveis acontecimentos de Jerusalém, e assim que Justo acabou de falar, inclinou-se diante do primeiro dos discípulos e disse: De hoje em diante és o chefe das congregações, o pastor a quem o Messias confiou o seu rebanho, e eu, um teu servo fiel. Meu servo não, respondeu Pedro, e sim, meu amado irmão Paulo, a quem nosso Senhor escolheu para levar a boa nova aos gentios. E para selar nossa fraternidade, dou-te meu amado filho João Marcos, para que te auxilie nos teus trabalhos.